Pessoal, vocês estão acostumados a me ver na televisão, mas agora eu vou contar para vocês uma novidade. Eu também estou me formando em jornalismo e agora, nessa reta final, o meu estágio, o meu projeto de conclusão de curso é um documentário de uma série de entrevistas onde eu vou conversar com gente que faz TV. Esse objeto mágico que está no imaginário de todo mundo é feito por pessoas que têm histórias muito interessantes. E para a gente começar hoje, gente, eu vou receber uma convidada que é muito especial para mim, que aceitou de primeira. Estou começando com o pé direito aqui e eu já queria começar falando o seguinte, antes de apresentar ela. Tem um famoso bruxo da saga de Harry Potter, que chama Dumbledore. Ele falava, na série de filmes, que na vida da gente vai chegar um momento que a gente tem que fazer algumas escolhas. E a gente vai ter que escolher entre o que é bom e entre o que é fácil. E essa convidada minha, para ela se tornar uma das melhores jornalistas que nós temos aqui no Triângulo Mineiro, eu tenho certeza que ela teve que fazer muitas escolhas que não foram tão fáceis. Hoje eu recebo a Vanessa Carlos, minha querida amiga maravilhosa. Que honra te receber aqui. Que responsabilidade! Começar um projeto como esse, que vem tanta gente, que é a história da televisão aqui de Uberlândia, do Triângulo Mineiro de Minas Gerais, e aí você me chama. Com e certeza. É verdade porque eu não tinha tantos detalhes a respeito, eu falei, mas eu vou, porque com certeza vai ser legal. Que honra te receber aqui. Gente, Obrigada. Eu sou amigo da Vanessa, acompanho, antes de ser amiga eu já era fã, admiro demais o seu trabalho, sua história. Hoje eu pesquisando sobre a vida dela, gente, sobre o trabalho dela, admirei mais ainda e a gente vai conversar um pouco disso. Eu tô preocupada para saber o que você descobriu, Muita porque coisa a minha legal. memória, ela vai deixando coisas pro caminho e as pessoas me param e falam assim, você lembra de tal coisa? Eu falo, gente, como que você lembra disso? Eu não lembrava mais. Para começar, você foi premiada recentemente, né, em 2022, como jornalista do ano. Tem 20 anos de carreira? Tem mais? Mas são Tem 24 anos de carreira. 24 anos de carreira. E me conta, de onde você é? Quem é a Vanessa? E como você foi parar na televisão, Vanessa? Eu acho que é de mim, né? A comunicação, ela está em mim desde sempre. Quando eu estudei em escola pública praticamente a vida inteira e tudo começou na escolha da profissão. Quando os colegas queriam ser... Tinha gente que queria ser médico, dentista, advogado. E eu lembro muito bem desse pensamento. Peraí, o que me difere das outras pessoas? E eu já tinha essa de fazer o jornal da escola no alto-falante do recreio. Sim. Eu fazia isso, sabe? A formatura, eu me lembro que eu e um amigo meu, nós fomos cerimonialistas. Aí quando chegou a nossa vez, eu chamava, ele ia para o fim da fila, e depois ele me chamava e ia para o fim da fila. E isso foi o diferencial. Eu falava, eu sou a pessoa da comunicação, mas eu não pensava que seria para o jornalismo e não pensava na televisão. Eu cheguei a pensar em trabalhar em jornal impresso, que era muito mais forte na época, não mais forte que a televisão, mas mais forte do que hoje. Só que a televisão entrou na minha vida de um jeito inesperado e de cara eu falei, eu gosto disso. Sabe, eu me encontrei no primeiro ano de faculdade. Porque tem uma curiosidade. Eu entrei, tudo começa oficialmente, então, na comunicação nos anos 2000, né? Eu sei o tempo que eu tenho de profissão porque exatamente nos anos 2000... Você já morava aqui? Eu já morava aqui. Eu mudei para cá criança, com a minha família. Eu tinha 7 anos. Eu cresci em Uberlândia. Morei em bairros periféricos de Uberlândia. O que hoje foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu conheço Uberlândia, sabe? E eu conheço extremos de Uberlândia, e isso, gente, ninguém me tira esse conhecimento. E eu tenho orgulho, sabe? É um orgulho e ostentação. E já me ajudou bastante em entrevistas, por sinal. E aí, como eu cresci aqui, a minha família daqui, tudo, na hora de fazer faculdade... A minha mãe virou e falou, não, você não vai sair. Por que você vai sair de Uberlândia? A gente tem uma emissora de televisão aqui, emissoras, mas nós temos que era a TV Triângulo, passou a ser TV Integração muito forte, a gente tem jornais, a gente tem uma faculdade particular, porque não tinha jornalismo ainda na UFO. Ah, não tinha? Não tinha, só tinha nessa época na Unitri. E eu passei, por um acaso do destino,
No Paes, porque eu fui da primeira turma do Paes do vestibular seriado, passei para letras. Então eu fazia letras e fazia jornalismo ao mesmo tempo. E você formou em letras? Não. Eu comecei a fazer letras 2 vezes. Há poucos anos eu comecei pelo IFTM, mas eu não consegui. Eu tive que... Acho que uma das primeiras decisões difíceis. Eu tive que abandonar. Porque, assim, eu estava na UFO e um dia uma colega minha de dança... Sabe, tudo se mistura. Eu estava no intervalo da UFO, encontrei com essa amiga que é jornalista e ela era funcionária da UFO na época, contratada. Eu falei, como que eu faço para ser estagiária na TV universitária? Do nada, assim, eu quero ser estagiária. Eu estava no 2º período de jornalismo. Ela falou, vai lá na TV universitária e conversa com a Dalira Lúcia, que tinha um programa que se chamava Repórter UFO. Eu cheguei do nada, não tinha currículo, não tinha nada. Oi, eu quero ser estagiária. E pediu mesmo. Eu pedi. E eu acho que ela precisava, todo mundo passava. Era uma época que muita gente passava pela UFO. Sim. Né? E aí ela falou, segunda-feira você começa. Não tinha salário, não tinha passe, não tinha nada, tinha vontade. Eu comecei na DIRCO, na Diretoria de Comunicação da UFO, e aí precisaram um dia, por um acaso, de uma repórter. E eu fui, era à noite, não tinha ninguém para ir. Você vai? Vou. Fui fazer uma reportagem e eu não sabia nada. Meu time, pensa uma pessoa que não sabe nada. Aí o cinegrafista virou para mim, quem era o meu cinegrafista era o Cezinha, cinegrafista histórico de Uberlândia, que trabalhou também na TV Integração, o filho dele, o Rafa, foi cinegrafista também. O Cezinha virou para mim e falou assim, você quer gravar passagem? Aí eu virei para ele e falei assim, hoje não. Mas eu não sabia o que era passagem. Eu não sabia. E foi ali que começou. Eu acabei saindo da UFO, porque a UFO reestruturou o programa de estágio de maneira extremamente correta. Eu acabei sendo demitida, porque era errado, né? Era uma coisa, como podia ser estagiário sem ter um mínimo de remuneração e um processo seletivo. E depois, assim, de meses, porque eu saí da UFO, sei lá, em outubro, novembro de 2000... Em julho de 2001, eu entrei como estagiária na TV Integração, no portal Mega Minas, e eu estou lá na TV até hoje. Pensa. Por isso que eu não erro minha contagem de tempo de comunicação, porque foi ali que começou. E para estar na comunicação, você teve que fazer muitas escolhas difíceis, Vanessa? Tive, mas... Não se arrepende de nenhuma escolha? Não, nenhuma. Tudo me trouxe até aqui. A primeira escolha difícil foi abandonar o curso de letras, porque o meu estágio na TV Integração, no Mega Minas, que era o site, que ainda tem um site, não tinha G1 na época, né? Foi o primeiro portal de notícias do interior de Minas Gerais, então era uma coisa... E era vinculada à TV? Eu trabalhava dentro da emissora, né? E aí a minha gestora na época... Ela falou, olha, o estágio é de manhã. Eu fazia faculdade, eu fazia letras de manhã e fazia jornalismo à noite. Eu abandonei o curso de letras. Queria mesmo, né? Abandonei para ser estagiária. Eu acreditei. Acreditava, é isso. E você percebe muita mudança de quando você começou para hoje? Qual a maior mudança? A liberdade de ser quem eu sou. Hoje? Hoje. Eu sofri, isso foi sofrido. Eu entrei numa época e não era a emissora, era a comunicação como um todo. Todas as emissoras adotavam isso. Quando eu fui para a televisão, porque até eu chegar, para sair de um site, passar pela área de marketing da televisão, porque eu fui pipocando até conseguir, porque a minha ideia era assim, o Mega Minas não era dentro do jornalismo, ele era um departamento separado. Eu pensava, bom, eu já entrei na empresa. Agora é um pulo. O pulo levou, acho que uns 4 anos. 3 ou 4 anos, não consigo me lembrar. Mas eu sabia que ali dentro eu teria uma oportunidade. E quando eu fui para o vídeo, então, você vê, eu fiz vídeo nos anos 2000 na universitária. E eu fiz muito vídeo, porque precisava de alguém e não tinha ninguém. Eu fiz meses, todos os dias reportagem. Aí eu vou para um lugar que eu não ia para o vídeo. Quando eu fui oficialmente, a TV me deu oportunidades. Então... Eu fazia gravação de festa junina. Toda vez que eu falo da minha amizade com a Graziella, a cantora, é dessa época. Eu estava grávida da Mariana
barrigudona. Ai, precisa de alguém para fazer um vídeo para chamar a festa junina que a TV apoia. Ué, chama a Vanessa. Sábado, quase à noite, quem vai? Pode ir. Gravidona, eu vou. Todas as oportunidades eu via. Você acreditava que iria muito, né? Queríamos demais. E quando eu fui, eu entrei numa caixa que isso foi um pouquinho sofrido. Eu me adaptei de todas as formas. Eu me adaptei. Então, você adapta o figurino. Então, imagina uma pessoa jovem. Essa foi uma das maiores dores que eu tive. Eu era muito nova, eu tinha 20 e poucos anos. E eu lembro que eu usava esse calor de Uberlândia. Blazer. Terninho. Com aquelas calça ombreiras. social e sapato. Gente, o meu pé cozinhava. Eu me lembro da sensação do meu pé. E aos poucos, a gente conseguiu avançar. Sim. Sabe? E eu avancei com isso. E quando eu consegui a primeira parceria para me vestir no jornal, eu acho que houve uma virada na emissora. Porque eu usava umas roupas diferentes, eu comecei a usar vestido. Nunca que eu podia mostrar. Quando eu comecei, era aqui, a roupa aqui. Depois, rural e esporte, manga 3/4. Né? Depois, a gente começou a usar camisa. Depois, eu comecei a usar vestido, saia. E hoje, eu visto o que eu gosto. É claro. Você tem essa liberdade também de Tenho, mas eu opinar no entendo, figurino? mas ao mesmo tempo eu entendo que algumas coisas não ficam bem Sim. no vídeo e chamam mais atenção do que a própria notícia. Eu entendo algumas regras que nós tínhamos e hoje eu ainda utilizo muito, mas não podia ter cabelo muito grande. Não podia? Não podia ser muito grande. Na época da Fátima Bernardes, Ana Paula Padrão. Então eu me lembro que teve uma época que eu tinha um cabelo muito, muito grande. Acabou que eu tive que cortar, mas eu não cortei tudo, eu cortei só a frente. Aí, como aparecia só de frente... Ficava curto na frente. Pronto, eu resolvi o problema. Mas hoje, essa liberdade dos comentários, a emissora me dá essa liberdade, sabe? Que foi uma conquista mútua. Sim, sim. A empresa foi mudando também, né? A empresa mudou televisão, muito. em geral, foi mudando, né? Mas, assim, se você abre mão e de repente você fala assim, gente, mas eu posso. Até hoje, a hora que vinha para a entrevista, eu pensei, que roupa que eu vou pôr? Aí eu falei, eu não quero vestida de jornalista, eu quero vestida de Vanessa. Porque todas as roupas eu achava que eram sérias demais. E eu queria vir aqui o outro lado, que as pessoas nem sempre conhecem. Sim. Quem conhece... hoje eu tenho essa liberdade na televisão, mas a notícia eu também tenho que entender que eu não estou lá para bater papo. Sim. Não estou lá para ficar, eu vim festejar o dia. Não é isso, eu tenho uma função. Agora, nas redes sociais, aí eu me divirto. Eu não tenho compromisso com a seriedade, com absolutamente nada. Mas você nunca se privou, por exemplo, de se divertir, de fazer algo por estar na TV? Sim, já? Dormi cedo. Dormi cedo. Todo mundo ia ficar na festa até mais tarde. Amanhã é o plantão. O que a gente mais fala em televisão, no jornalismo diário. Amanhã é o meu plantão. Eu me preocupava e me preocupo até hoje. O bordão da minha família eu tenho tosse! Porque ar direto me dá tosse. Às vezes, algum lugar sereno eu falo, hoje não é sempre, não é essa chatura toda, mas em algumas situações eu me preocupo. Acho que o horário, principalmente. Mas de sair, não. Quando eu falo de liberdade, de ir a algum show, se divertir mesmo. Você nunca se privou de nada por estar apresentando no jornal, para manter as pessoas te verem como séria. Pelo contrário, eu gosto que as pessoas vejam que eu estou me divertindo, que eu tenho vida, que eu ando de chinelo, que eu saio na academia. Que vou na academia, que saio sem maquiagem. É tão gostoso, sabe? Essa desconstrução. Sim. E eu gosto desta Vanessa desconstruída também. Eu gosto de todas. Então, você vê no Instagram, tanto que eu gravo vídeo aleatório, sem maquiagem, sem filtro. Ai, mas esta sou eu. Mas demorou muito tempo. É isso que eu ia te perguntar. Você faz terapia? Como você foi trabalhando isso? Porque você é uma pessoa pública, né? Eu fiz em vários momentos. Em vários momentos eu fiz, né? Com diferentes profissionais. Mais de um tempo para cá, isso é muito mais bem resolvido. Eu passei a entender que não tem outra Vanessa para oferecer para o mundo. E se eu quiser fingir que eu sou outra,
Não vai colar. Não vai colar. E as pessoas vão se decepcionar, ou elas vão esperar algo que não sou eu. Então, essa é a frase de anos para cá. Eu falo, eu não tenho outra para oferecer. E isso começou, porque o que foi mais difícil para mim, eu acho que, visualmente falando, foi o peso. Porque o meu ioiô, o meu efeito sanfona, ele é de 5, 8 quilos para mais e para menos. Quem me assiste já percebeu isso, sabe? As pessoas sabem, você já teve mais gordinha, mais magrinha. Sim. Só que chegou uma época que eu usava cinta para apresentar. E eu não falava isso. E ficava... Gente, mas eu me sentia... Aquelas mulheres de novela presa, de né? época, eu não conseguia respirar, às vezes. Teve um dia que eu tirei. E não vou dizer que não uso, às vezes eu uso, eu acho que às vezes fica legal, quando eu quero eu uso, quando não quero eu não uso. Sim. Mas naquele dia, eu me olhei e o pneu caindo, eu falei, e daí? Eu me lembro, eu fazia o MG2 nessa época, eu falei, e daí? Eu ia na academia, às vezes tirava uma foto, eu falava, gente, mas eu não sou a primeira, eu não sou a última, esta sou eu. Isso foi um divisor de águas para minha vida. Mas a pressão era sua mesmo ou das pessoas? Não, minha. Sua? Minha mesmo. Você que se pressionava. Do estar sempre bem. Mas a reação das pessoas, ela é muito positiva. As pessoas são muito carinhosas, sabe? Eu já presenciei várias situações na igreja, as pessoas muito carinhosas, assim, com você. E é muito bonito isso, assim, porque elas têm uma liberdade mesmo, assim, de chegar, você é a Vanessa, né, e conversa. A conversa não acaba, e é como, sabe, como se nós nos conhecêssemos, e nós nos conhecemos, ou alguém me conhece. Mas, Miltinho, uma coisa é muito clara, muita gente não me conhece. Será? Muita gente não me conhece. Será? E aí, para essas pessoas, é assim, ok. Sabe? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a nossa vida fora do vídeo, ela continua com a vida de dona de casa, a vida de mãe. E a vida é vida. Eu falo que quando a porta fecha, a cortina desce. A hora que você deita no travesseiro, ali é você. Mas te incomoda saber que você é tão conhecida? Porque hoje o seu jornal, assim, posso estar falando bobeira, mas deve ser o de maior audiência. E assim, você tem noção do impacto que a notícia em si, mas você também tem na vida das pessoas. Você tem essa noção ou você não para pensar muito nisso? Não, eu paro... Não muito. Ele é um dos de maior audiência. Ele é um dos. Ele está... Eu gosto de pensar no seguinte. Eu tenho que tornar esse trabalho útil e que não seja um retorno só para mim. Isso é uma missão. Sim. Sabe? Eu gosto de estar no vídeo. Eu gosto, sim, de ter o reconhecimento das pessoas, porque eu reconheço do meu trabalho, eu trabalho de uma equipe enorme, não só do meu. Sim. Mas, se esse trabalho não for verdadeiramente útil, não está fazendo sentido. E isso inclui estar na televisão e fora do vídeo. Então, vou contar um caos para você que nem tem a ver com a televisão. A primeira vez que eu fiz uma mamografia, eu fiz por conta de uma prótese, eu tenho prótese de silicone. Você vê, antigamente não se falava disso, eu estou aqui num programa falando sobre isso e olha que naturalidade. Mas aí a minha médica, antes do tempo que é de costume para quem não tem prótese, falou, não, é indicado que você faça. Fiz a mamografia, coincidiu com o Outubro Rosa, aí o incentivo de todo cuidado, né, de prevenção ao câncer, e eu fui para o vídeo. Eu falei, é o seguinte, eu fiz pela primeira vez, é horrível, e aperta o peito, e amassa o peito, e você fica em diferentes situações, e eu fazia desse jeito no vídeo. Eu falei, só que é o seguinte, tem que fazer, gente, e a gente tem que parar de não falar sobre esse assunto. E as mulheres precisam ter essa consciência de fazer o exame do toque mesmo, e fazer o exame, fazer a mamografia. E os companheiros e as companheiras e quem está com essas mulheres precisam apoiar e incentivar. Eu recebi até comentário no meu Instagram de marido falando assim, eu já falei para minha esposa.
sabe? É uma função social, As né? pessoas, elas entenderam que, assim, eu não falei de maneira romantizada porque eu sou Sim. contra. Eu sou contra isso. Eu falei a verdade. Me coloquei naquele lugar, mas eu não não me coloquei como protagonista, mas como um incentivo. Sim. E eu acho que essa é uma característica muito forte sua. Eu me lembro que semana passada, se eu estiver errado, semana passada, eu estava assistindo o jornal com visitas em casa e você estava noticiando aquele caso, né, absurdo do sequestro do bebê. E aí eu tinha parente em casa lá de Goiás, aí e uma amiga, e ela falou assim, nossa, essa jornalista é boa, ela tá brava, né? E eu falei, ela demonstra quando ela tá brava. E você demonstra mesmo suas emoções, né? Não é um jornalismo frio. Não é. Eu gosto muito disso. Não. Eu gosto muito disso porque é o que você falou, é de verdade. Quando você está apresentando, eu sei, a Vanessa está brava. A Vanessa está muito feliz com essa notícia que está dando. É transparente isso. E nem se eu quiser fingir, eu não consigo. Não consegue. Eu não consigo. Família italiana é uma coisa, né? Então, assim, eu falo muito com as mãos, eu sou muito expansiva. E eu me lembro que quando era o jornalismo, era assim, meu time. Na bancada? A bancada, né? E até quando era em pé, depois que evoluiu um pouquinho, era assim. A primeira orientação era, você senta, mão em cima, né? Essa postura, pense que você está alongada e você não vai erguer a mão acima do peito, aqui jamais. Meu Deus! Gente, isso era me prender. Sim. E aí, conforme, sem querer, eu fui me soltando, a Valéria, minha amiga, repórter, ela virou para mim e ela fala assim, toda vez que você fala, é o seguinte... Aí que eu me dei conta que eu comecei a colocar toques particulares e a coisa foi acontecendo. Eu acho isso fantástico. É personalidade, né? E você se inspirava em alguém quando você ainda vislumbrava ter uma carreira no jornalismo? Tinha alguém que você falava assim, é muito legal o que essa pessoa faz? Eu acho que... Não no sentido de copiar, mas de admirar o trabalho mesmo. No vídeo, a minha inspiração sempre foi a Renata Neiva, que foi a minha editora por muitos anos, e eu acabei ficando na vaga, ela saiu do MG1 e eu fui para o MG1 na vaga dela. Eu trabalhei diretamente com a Renata, eu aprendi muito com a Renata, então tinha muito isso. Agora, quando eu penso fora, né, porque essa foi minha inspiração direta, fora, eu gosto muito da Oprah. Eu gosto. Nossa! Eu vejo tudo da Oprah, eu vejo o jeito que ela tem de se comunicar, de entrevistar, a sensibilidade que ela tem. A Marília Gabriela. Eu tinha um dia que eu entrevistei a Marília Gabriela. Você entrevistou a Marília Gabriela. Eu encerrei o jornal antes da hora. De tão emocionada, eu fui criticada. Mandaram mensagem no Facebook na época. Como se eu fosse fraca e inexperiente. E talvez fosse, né? Eu fiquei tão emocionada, mas tinha uma última reportagem depois da entrevista com ela. Eu virei para a câmera e falei assim, o MG1 está terminando? Aí a pessoa que me coordenava falou assim, não, tem mais um VT. E eu virei e falei, não está terminando. E virou uma piada, e eu chamei o VT, depois voltou e ok. Sim, acontece. Mas eu sou muito Nossa, fã. ela é fantástica. Fantástica. Corajosa, né? Demais. E Vanessa, como que foi viver o jornalismo na televisão com a chegada da internet com tudo? Sempre já tinha internet, né? Quando você começou, mas agora a internet veio com muita força. E como que você lidou com isso? Porque agora o jornal ele não acaba ali, as pessoas querem os bastidores, elas querem interação. E aí, como que foi para você? Eu sou a pessoa que eu gosto do futuro. Adaptável. Eu sou. Quando não se falava internet, anos 2000, quando começou a internet em Uberlândia, eu já tinha internet na minha casa graças ao meu irmão. Eu entrava no Mirk. Sim, sou dessa época. MSN. Orkut, eu acompanhei a evolução. Eu tinha um blog, quando ninguém tinha um blog, eu tinha um blog. Quando eu engravidei, eu atualizei o blog somente com coisas do período materno. E ainda tem o blog? Não, não tenho. Eu parei com o blog. Depois eu peguei todas as publicações da maternidade, eu fiz um livro. Olha! Que está lá em casa, que se chama Coraçãozinho Saltitante. Então, assim, a gente está falando de 2004. Sim.
sabe? E conforme todas as novas ferramentas que surgem, eu vou. Uhum. Eu não sei o que vai acontecer, eu vou. Depois Tem que TikTok? Tenho, publico pouco. Tenho TikTok. O que eu mais utilizo é o Instagram e o WhatsApp. Eu gosto, mas eu tenho Twitter, que agora não se chama mais Twitter, desde o começo. A minha conta, ela é muito antiga, muito antiga. E eu vou. E aí eu vejo onde que eu me encaixo, qual é a comunicação ideal para aquele segmento e vejo se eu quero estar ou não. Tem locais que eu acho o ambiente um pouco hostis e aí eu evito, sabe? Eu não quero, porque tem briga que não compensa brigar. Eu não tô disponível, sabe? E hoje, essa continuidade, a gente tem que ver como aliada. Tudo é complemento. No jornal, né, o pessoal participa, né, mandando WhatsApp, mandando foto de algo que aconteceu na rua deles, né? Essa interação da internet também mudou o jornalismo total, né? E os bastidores, eu tenho que segurar um pouco, eu tenho que pôr o pé no freio, porque eu deixo a equipe enlouquecida. Tá tendo uma entrevista com a prefeitura falando de um cadastro, aí eu viro e já falo assim, põe o site no ar. Vamos fazer não sei o quê. Tem hora que eu viro e falo assim, calma. Mas eu quero utilizar todas as ferramentas possíveis, né, para completar e as pessoas terem a melhor experiência. Elas têm que estar bem informadas. E isso soma. E por isso que eu adoro live. Eu gosto. E a questão das fake news? Porque também tem esse outro lado, né? Com a expansão da internet também veio esse lado negativo de muitas notícias falsas, né? Acaba que o jornalismo ele tem que desmentir muita coisa também que sai na mídia, né? Aconteceram duas coisas. Primeiro, fake news. E o curioso é quando as pessoas viram e falam assim, se falou no jornal é porque é. Porque nós temos o compromisso de uma apuração muito bem feita. Sim. Não é assim, chegou, pôs no ar. Pelo contrário, às vezes a gente sai depois, mas para garantir a certeza. E a segunda coisa é que alguns assuntos despontam primeiro nas redes sociais. E você não tem uma televisão que é uma cópia das redes sociais. Você tem uma televisão, sabe? Mas eu gosto de pensar na televisão como vídeo. Eu já tenho essa visão diferente sobre quem vai entrar para fazer jornalismo. Eu falo, como vai ser? Eu falo, pense que você trabalha com telas. Já amplia o seu leque, o que é muito bom para os comunicadores. Com certeza. E você já pensou em fazer algo diferente, além do jornalismo? Eu já pensei em um milhão de coisas. Eu já pensei em ser nutricionista. Eu já pensei... O que mais que eu pensei? Eu acho que o que eu mais quis foi ser nutricionista mesmo. Mas eu ando mais sossegada na área de comunicação. Eu quero ter uma rotina de comunicadora trabalhando num veículo. Eu gosto disso, sabe? Ainda tem muita lenha para queimar. Ainda tem. Com Mas certeza. eu quero ter a rotina do trabalho em home office. Isso é uma meta para mim. Sim. E que eu possa desenvolver coisas em casa sem limites. Esse é um objetivo meu. E eu penso no ambiente, no tipo de trabalho, o que é possível. Sim. E como que você não se deixa afetar tanto, assim, pelas notícias? Porque acaba que tem uma carga emocional muito grande, né? Ou você consegue fazer essa dissociação? Acabou o jornal, agora eu vou me desligar e vou divertir com a Mariana e não vou pensar mais nisso. Não, eu não consigo. Eu me envolvo mesmo. É difícil, né? No período da pandemia, eu lembro que teve um dia que eu não tive uma notícia boa. O jornal tinha 1h30. Nossa. Nada. Miltinho, nada. Eu me lembro que aquele dia foi o pior dia de todos. A gente noticiou uma quantidade de mortes absurda, assim. Absurda. Foi um dia eu não lembro a quantidade. E muitos dias eu falo que eu saio do jornal, parece que um trem passou em cima de... Eu saio fisicamente esgotada e mentalmente. As pessoas vêm conversar comigo, eu paro, eu tenho que pensar. O jornal me exige muito. Sim. Mas não é todo dia. E eu tenho que fazer um exercício de nem tudo... Ok, eu não posso, não somos os salvadores da pátria, não somos as pessoas que resolvem os problemas, somos ponte, sabe? Muito bom. Mas eu me abalo muito.
Ai, meu Deus. É porque eu quero fazer um quadro, mas antes eu vou te perguntar, Vanessa, como que a maternidade afetou no seu trabalho, na sua profissão? Quando você teve a Mariana, você já estava no jornalismo, na ativa, né? Mudou muito? Mudou, assim. Eu trabalhava no marketing da televisão e a Mariana tinha acho que 1 ano e pouco quando eu tive a oportunidade de ir para a produção da TV Integração. Só que eu tenho uma rede de apoio que é uma coisa maravilhosa, que poucas pessoas têm. Da minha família, Sim. da família do pai da Mariana. Eles me ajudam até hoje. Agora minha filha é grande e ela que me ajuda. Mas ela me ajuda muito. Inverteu o papel. Eu dou função. Mas eu acho que ajudou na visão de mundo. Então, desde do início do período de reportagem, eu já tinha essa visão materna sobre as coisas. A visão de pagar a conta, a visão da rotina, do cansaço. Então, eu tinha a visão da juventude, mas eu tinha a visão de uma responsabilidade extrema. E esse amor incondicional me ajudou demais, sabe? Vanessa, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou te falar 2 coisas e você vai falar pra mim qual que você prefere dessas 2 coisas. Tá? Antes eu brincava de eu nunca, gente. Agora eu mudei. Então, é isso ou aquilo. Você vai falar e por quê. Justificar, tá? Dividir bancada com alguém que você não gosta ou cobrir uma tragédia em loco. O que você preferia? Eu prefiro dividir uma bancada. Já eu não aconteceu? gosto de notícia ruim. Mas já aconteceu? Não tem essa coisa de, eu quero, e tá onde tudo é no tristeza, terremoto. onde tudo é tristeza, eu quero estar lá. Talvez eu queira noticiar, mas eu fico triste. Eu tomei uma Mas já aconteceu de você dividir bancada com alguém que você não gosta? Já? Não, de quem eu não conheço. Quem eu não conheço, eu já dividi bancada e já dividi bancada com quem eu não tinha tanta afinidade. E aí? Aí você tem que ser profissional. Mas dá pra transparecer porque você é muito sincero. Acho que dá. Dá. Mas assim, eu faço o meu, você faz o seu e nós fazemos. Enfim, dá certo no final. Tem que dar certo, né? Porque o telespectador, ele não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada. É verdade. Mas eu já apresentei com quem eu nunca tinha apresentado na vida. E que não deu liga. Não deu, porque assim, um quer ajudar o outro. O trabalho do apresentador junto, você pensa no outro e o outro pensa em você. É mais fácil? Não, é mais difícil. É mais difícil, né? Mais difícil. Mas eu acho, sozinha é mais cansativo, mas é mais fácil. Porque você conta só com você. Porque você tem que saber o seu momento, o momento do outro. E tem que, Tem que casar. Tem que casar ali, né? Você já dividiu com muitos parceiros, bancada? Não? Poucos. Redação barulhenta ou academia cheia? Gente, eu tô falando de academia porque a Vanessa é fitness, né? Na época de férias dela do ano passado, ela estava... Eu acho que eu tô num spa e aí eu cuido da saúde. Qual dos 2 você prefere? Sua redação não é barulhenta, né? Você eu estive lá, eu achei tranquilo. Eu prefiro a redação barulhenta, Você porque a prefere? academia cheia não dá, não tem condição. Mas a sua é calma, né? A de vocês é calma, né? Ela é não, eu que cheguei no horário que estava tranquilo. Ela é frenética. E você consegue concentrar? Que você é editora, né? Nem sempre. Às vezes gritinhos. a gente fala, olha a feira. Essa é a frase padrão. Mas eu tenho uma atenção, eu consigo ouvir diferentes coisas, eu consigo isolar tudo e dar uma focada. O barulho me incomoda menos do que o estresse. O estresse às vezes tira a minha concentração, então eu não rendo o quanto eu poderia render. E você viu que é um efeito, ele é muito, isso. É rápido. É rápido. Nossa, quem não conhece uma redação de jornalismo prestes a entrar no ar, né, Vanessa? Não sabe a loucura. Anotações, digitais ou no papel? Papel sempre. Papel? Eu achava que você era do celular, no bloquinho de notas ali. Eu não confio. Eu faço muitas coisas no computador, muitas coisas. Mas outras eu sou do papel. Parece que eu penso e eu tiro a ideia da cabeça. Sabe aquele dia que você tá assim, que a cabeça tá fervendo? Escreve. Eu sou do celular.
Não, eu sou do papel. E quando eu faço jornal externo, eu vou no papel. No papel? Não, porque eu não vou correr risco. O tablet não vai falhar, o celular não vai sair da tela. Precavida. Livro digital ou livro físico? Os dois. Uso os dois. Eu gosto dos dois. Eu também amo ler. Eu sou muito adepta do digital. Estou precisando retomar mais a escrita. Para mim não faz diferença. O digital é mais fácil de carregar, né? Mais leve. Plantão no final de semana ou ao vivo com enxaqueca? Ao vivo com enxaqueca. Prefere um ao vivo com enxaqueca do que o plantão no final de semana? Depois de tantos anos, eu acho que eu posso assumir que não é assim, né? Que eu gostaria de estar na minha casa, dormindo ou tomando um sol. Sim, indo numa festa, no jantar. Já teve que abrir mão de muitos compromissos por causa de plantão? Já. Saía do meio do plantão, ia à festa de filho na escola. Já estava no fim, né? Chega no fim, Decisões difíceis, né? Não vou em tal coisa porque eu tô de plantão. O meu irmão faz uma piada que ele fala assim, a sua planta deve estar gigante, de tanto plantão que você faz. Para combinar com você, já tem que pegar a sua escala, então. Danessa, que dia que vai dar certo? A minha mãe, ela combina o fim de semana com a minha escala de trabalho. E você já teve que apresentar com enxaqueca? Assim. Já, mas o que mais me foi difícil, e isso foi esse ano, no fim do ano passado e no início desse ano, eu apresentei com labirintite. Nossa. E eu não tinha noção que eu estava com labirintite. E é muito difícil. Nossa, muito difícil. Até eu conseguir diagnosticar que eu tinha labirintite, tomar o remédio certo, e demorou para passar. Eu tinha uma sensibilidade auditiva na crise, tudo me parecia alto demais, agudo demais. Nossa, e com ponto. Mas assim, aí eu falava, gente, tá muito estranho. Eu não tive tontura. E depois eu tomei remédio, mas é algo que desencadeou por estresse. Né? Então eu tenho que tomar muito cuidado. Eu perguntei isso agorinha, mas é mais ou menos. Digitar ou escrever? Escrever, né? Escrever, mas em casa, né? Em casa eu vou desabafar para mim mesma, mas o restante... Você tem diário, Vanessa? Tenho. Tem diário? Tenho. Olha só. Há muitos anos eu tenho. O que mais que Vanessa faz que as pessoas não sabem, que a gente vê na telinha? Eu durmo muito. Você dorme muito? Muito. Sem remedinho? Naturalmente você dorme muito? Não, eu tenho um combo. Eu durmo naturalmente muito. Quando eu estou bem, eu durmo muito, desde sempre. Quando eu tô muito estressada, eu tenho um combo. Entendo. Mas assim, nada que chegue a algo que precise de uma receita de um médico. Entendi. Não chego a esse ponto. É um chá de cidreira com relaxante muscular. Esse é o combo, sabe? Mas às vezes tem período que é mais difícil. Você acha que as pessoas conhecem quantos por cento da Vanessa, quem te assiste? 60%. 60%. Tem muito. E eu gosto de saber que o melhor é para a minha família e para as pessoas que eu amo. Eu gosto de saber que tem uma parte que é só deles. Só destas pessoas. E a melhor parte? Acho que sim. E Vanessa, esse documentário, essas entrevistas, eu coloquei o nome de gente que faz TV. Como que você definiria que é essa gente que faz TV? Olhando para você. Nossa, primeiro eu pensei, gente doida. Sim. Gente frenética. Mas é gente que gosta de um aceleramento, que gosta desse ritmo de todo dia ter mais e mais, mas que principalmente acredita que este trabalho traz um resultado, sabe? Quem faz TV acredita. E Miltinho, isso eu entendi há muitos anos. O dar um resultado não significa eu transformar a vida de milhares de pessoas e nem descobrir algo. O dar resultado é a pessoa que está em casa sozinha e você faz companhia para ela. E você faz companhia para ela. É a pessoa dar risada, a pessoa ir no posto de saúde tomar a vacina, tapar o buraco da roupa que o motoqueiro vai passar e ele pode morrer por conta do buraco dele, como já aconteceu, sabe? Então, isso é fazer a diferença. Tem um senhor
que ele me parou na igreja um dia que eu fui fora de horário de missa. Ele ficou me esperando, ele passou, ficou, a hora que eu saí, ele estava lá. Aí ele virou e falou assim, e começou a chorar, que estava emocionado, porque ele ficou sozinho, a esposa morreu, os filhos não estavam, não me lembro os detalhes da história. Ele era uma pessoa sozinha e o compromisso dele do dia, ele é um idoso, era assistir o jornal. Aí eu falei, então até amanhã, eu vou esperar o senhor amanhã assistindo o jornal. Meses e meses depois, ele pediu um autógrafo. E hoje ninguém pede autógrafo, hoje a gente faz selfie, né? E ele pediu um autógrafo, e eu lembro que eu peguei uma caneta e entreguei. Esse ano, quando teve o MG1 do Dia das Mães na Praça do Malvilela, o Arsênio me trouxe ele, falou, você conhece esse senhor? Ele veio com o papelzinho na mão. Nossa! Aí eu falei, claro que eu conheço. Eu não lembro o nome, gente. Infelizmente, eu não lembro o nome dele. Como não achar que isso não faz diferença? Faz diferença. Demais. Sabe? Demais. E em muitos sentidos. Eu, de fato, acredito nisso. Então, todas as vezes que eu faço um questionamento, e eu faço, até quando? Até quando eu fico no diário? Porque não é fácil acordar todo dia. Todo dia você está ali. Todo dia não é curto. 1h10 de produção, fico 1h30 no estúdio. Não é fácil. Até quando? Mas enquanto fizer sentido, sabe? Eu estou ali. E compreendo que vai chegar um dia que alguém vai falar muito obrigada e o outro alguém vai falar de nada. Ou a emissora vai falar, ou eu vou falar. Sim. Ou a gente vai migrar ali dentro mesmo, falar, vamos fazer um negócio diferente? Por que não fazer uma coisa diferente? Qual é o problema? Não tem que ser também eterno, sabe? Mas, por enquanto, eu gosto demais. Vanessa, para a gente terminar, eu gosto muito de um apresentador e ele sempre pergunta algo ao entrevistador para todo mundo que ele entrevista, que é o Marcelo Taz, do CQC. E ele tem um programa na TV Cultura que chama Provoca. Ele sempre faz uma pergunta que me deixa pensando e eu já escutei tantas respostas diferentes. Você não falou do Marcelo Taz, quando ele era da Cultura e ele fazia o Gloob Gloob, ou era o junto? Professor Tiburcio? O Professor Tiburcio. Ele mesmo. E ele pergunta uma coisa que é muito filosófica, mas às vezes, toda vez que eu assisto o programa dele, eu me pego pensando o que eu responderia. Eu quero saber a sua resposta. O que é a vida para você? Uma oportunidade de usufruir o que a própria vida tem a oferecer. Isso é a vida para mim, é viver as oportunidades, um dia abre uma porta, uma janela e sempre em frente. Isso eu não tenho dúvida, é sempre em frente. E eu gosto da vida, Miltinho, eu gosto da vida. Eu choro, eu fico chateada, eu não quero, eu tô cansada, mas eu gosto da vida. Vanessa, eu quero te agradecer muito. Eu falava para Mariana ali, agorinha, que eu acho que você não vai lembrar, mas a primeira vez que eu fui na televisão, você me recebeu tão bem. Tava você, tava a Murielle. E foi quando eu acabei de chegar em Uberlândia, não conhecia quase ninguém. E eu ainda descobrindo esse mundo da televisão, que eu me apaixonei, 2 anos e meio vivendo isso tudo. E eu fui muito bem acolhido ali por vocês. E assim, você é uma referência, eu te assisto todos os dias, meus pais. E ter ficado seu amigo, gente, essa é minha parceira de quadrilha, vocês não estão entendendo. A gente é amigo mesmo, a gente dança quadrilha, a gente brinca de eu nunca num show de rock, a gente já se encontra todo domingo na igreja. Não fala que é o eu nunca. Não fala, não vai ter eu nunca hoje. E a gente tá sempre junto, assim, para mim é muito importante, porque você é uma referência para mim e uma pessoa muito especial que eu desejo tanta coisa boa, tanta coisa boa. Mas obrigada por esta oportunidade de eu mostrar, de não ficar no 60%. Hoje você me deu a oportunidade de mostrar um pouco mais, sabe? E que alegria abrir isso para as pessoas nessa altura do campeonato, sem medo. Acho que se fosse há alguns anos, eu teria medo de falar de algumas coisas, sabe? Você está me dando... E eu estou batendo no microfone, porque essa sou eu, né, gente? Você está me dando essa oportunidade,
sabe? E eu sou muito grata, obrigada. Oh, que Obrigada isso. por contar comigo, viu? E sucesso, viu? Estamos juntos, Sucesso estamos nesse juntos. projeto de faculdade, um novo... Na já é um vida. comunicador, oficialmente um jornalista, vem ótimas entrevistas por aí e segue em frente. Siga Estou em aprendendo. frente. A gente aprende Estou sempre. aprendendo. Obrigada. Obrigado, viu? E, gente, no próximo episódio eu vou conversar com mais gente que faz TV e contar mais histórias lindas. Eu espero vocês.